CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Pois é, o assunto do dia, gente, é o que muda no Twitter, né? Depois desta venda milionária, o homem mais rico do mundo, né, comprou o Twitter, 44 bilhões de dólares. Gilberto Sodré, dinheiro que a gente nunca vai ter ideia, né, de onde começa e acaba, né? É muita grana, viu, Fernanda? Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Realmente, 44 bilhões, mais ou menos 215 bilhões de reais, né? 44 bilhões de dólares, 215 bilhões de reais é muito dinheiro para uma rede social, viu? O Conselho de Administração lá do Twitter ficou, né, rejeitou inicialmente a proposta, mas depois aceitou, né? E aí o negócio foi fechado, né? Ou seja, o Twitter vai fechar o capital e vai ter um único dono, que é o Elon Musk, né, para isso, né? A pergunta é porque qual seria o interesse do Elon Musk pagar, né, tanto dinheiro para uma rede social que relativamente tem poucos usuários, né? O Twitter tem aproximadamente 200 milhões de usuários, né, 217 milhões de usuários, para ser mais exato. É muito longe de redes sociais como o Facebook ou o Instagram, que tem bilhões de usuários, né, para isso. O que acontece, né, e por que desse valor, né, é que esses usuários que são ativos no Twitter são muito influentes, né, na parte de política, jornalistas, cientistas, artistas, né? Então, essa é uma explicação, talvez, que vai dizer que, na verdade, não é a quantidade, mas é que tem, né? Ou seja, as discussões que acontecem dentro do Twitter, nesse caso, né? Então, essa é uma questão. E aí, a pergunta que fica é, ok, ele comprou, né, o Twitter, e agora, o que vem por aí, né? O que o Musk, né, pensa em fazer com o Twitter? Ele vem falando algumas coisas bem devagar, né, soltando algumas coisas que ele imagina que ele tem feito, mas assim, o foco principal é transparência, pelo que parece, né? Ou seja, fazer com que a rede do Twitter seja cada vez mais transparente e, nas palavras dele, mais democrática, né? Ou seja, isso parece interessante, mas assim, hoje o Twitter é a rede social mais agressiva que a gente tem hoje, ou seja, as discussões são muito mercuriais dentro da rede, né? Ou seja, eles discutem, as discussões são muito fortes, né, nesse ambiente, e eu não sei se realmente essa situação sem moderação nenhuma, né, vai dar certo. Ele já até falou ontem, eu vi uma entrevista dele falando que a democracia ou a liberdade de expressão ela tem que acontecer, mas tem que ser dentro da lei, segundo as palavras dele numa entrevista ontem. Ok, isso já dá uma certa linha, né, do que ele vai fazer. Mas, ou seja, o que ele falou também, além dessa questão de ser mais transparente ou ter uma liberdade um pouco maior na rede? Ele falou que, primeiro, o objetivo dele é terminar com os robôs, aqueles aplicativos, né, ou programas, algoritmos que postam automaticamente. Não são pessoas, são contas de aplicativos, de programas que fazem comentários, que curtem outros comentários, mas não são pessoas, né, são robôs. Então o objetivo dele é acabar com os robôs. Outra coisa também, ele deseja reautenticar todos os usuários, né? Ou seja, ele quer comprovar a identidade dos usuários para cadastro. O que ele quer fazer com isso? Exatamente identificar se do outro lado da linha, né, ou seja, o proprietário daquela conta do Twitter é uma pessoa ou é um robô. Então, segundo ele, também vai fazer essa questão de reautenticar todos os usuários. Ele não falou como, mas ele falou que vai fazer isso. Outra coisa que ele também comentou é que o algoritmo de recomendação de postagens que aparece na sua timeline, ele tem que ser transparente. Então, ele pretende abrir esse algoritmo para dizer exatamente como ele funciona, ou seja, como é que acontece de uma notícia aparecer na sua timeline. Então, ou seja, hoje é um segredo, né? Todas as redes sociais têm um segredo em relação a isso, o Facebook tem, o Instagram tem, e o Twitter também tem, e a ideia dele é fazer isso, né? Ou seja, tornar público esse algoritmo de como é que ele é decidido uma mensagem ou uma notícia que aparece na sua timeline. Outro desafio dele é monetizar. Hoje o Twitter a gente sabe que é gratuito. Então, de alguma maneira, ele também tem o desafio de monetizar sem afastar os usuários do Twitter. Então, fazendo o quê? Ou propaganda, né? Ou criando contas premium dentro do Twitter, que tem alguns recursos a mais que outras não têm, e essas contas seriam cobradas,
E o último desafio dele é realmente aumentar o número de usuários. A gente, como eu comentei no começo aqui do nossa conversa, o Twitter hoje tem em torno de 217 milhões de usuários, né? Muito longe das outras redes sociais. Então, um outro objetivo que ele deve ter é de aumentar essa quantidade de usuários que tem. Tem vários desafios também, né? O desafio agora é uma empresa de capital fechado, né? E ela vai ter uma pressão cada vez maior por lucro. Então, por isso que a monetização também deve ser um desafio grande para ele nesse momento, nessa questão. Quanto à influência ou mudanças no Twitter, eu acredito que imediatamente não vão ter mudanças muito drásticas, né? Até porque esse processo de transição da saída do conselho e entrada do Musk vai demorar pelo menos de 4 a 6 meses, né? Para isso tudo se concretizar e ele realmente assumir as rédeas da empresa. Então, a gente vai ter um período de transição relativamente longo, né? Obviamente que ele vai ter algumas influências nesse caso, mas eu não acredito que realmente num momento próximo vão ter mudanças muito drásticas no Twitter. Uma outra mudança talvez, mas nada muito significativo. Pois é, né? O Twitter não tem um grande número de seguidores perto das outras redes sociais, mas o problema é que o conteúdo dele é sempre de muita relevância, porque tem debate lá, né? Exatamente, o que é discutido no Twitter tem muita influência nas outras redes, repercute muito rapidamente nas outras redes. Então, essa é uma questão, e acho que por isso, inclusive, que ele usou, né, esse valor todo, esse dinheiro todo para comprar o Twitter. Ele sempre foi muito ativo no Twitter, né? O Elon Musk sempre foi muito ativo, era a rede principal preferida dele, né, de interação com seus seguidores. É isso. 11h04, quarta-feira, dia de CBN Tecnologia ao vivo. Gilberto Sodré faz uma análise dessa venda, né, do Twitter, agora de posse do homem mais rico do mundo, uma venda de 44 bilhões de dólares. E a gente traça aqui qual é a expectativa para os próximos meses, até em relação ao próprio perfil que o Musk tem, né, o Gilberto? Exatamente, Fernando. Ele realmente, como eu tinha comentado, ele elegeu o Twitter como a rede principal dele e sempre reclamou muito, inclusive, dessa interferência da rede social nas postagens, na questão lá de liberdade de expressão, né, de postagens que não apareciam, que tinham uma prevalência diferente ou não tinha uma prioridade adequada, segundo ele, pelo menos na avaliação dele. Então, acho que ele focou nessa situação e ele quer agora transformar, pelo menos a ideia dele é transformar o Twitter numa área, talvez que tenha um pouco mais de liberdade de expressão, que tenha uma transparência maior para quem é o usuário da rede. E aí, até para a gente entender, como é que essas redes sociais se monetizam? Assim? Como é que um cara ganha dinheiro pagando 44 bi no Twitter? Então, esse é um desafio, porque assim, a gente sabe que o Facebook e o Instagram, por exemplo, se monetizam basicamente vendendo informação ou vendendo propaganda, né? Esse é basicamente o modelo de negócio do Facebook e do Instagram. No caso do Twitter, não tem esse tipo de monetização, né? Pelo menos não agora, né? Nessa questão. Então, isso é uma coisa que ele vai ter que trabalhar também, porque agora ele é uma empresa, né? Uma empresa privada, né, que tem que dar lucro, né, vai ter colaboradores, pagar seus impostos e tal. Então, isso é uma questão, um desafio que ele vai ter que fazer, que é meio um desafio grande, que ele tem que aumentar a quantidade de usuários e, ao mesmo tempo, fazer algum tipo de monetização dessa plataforma. Já que, inclusive, ele não, segundo pelo menos as informações que estão públicas, né? Ele não usou o dinheiro dele para fazer isso. Ele foi ao mercado e pediu alguns empréstimos, inclusive, para comprar o Twitter. Então, ou seja, esses empréstimos vão ter que ser remunerados de alguma forma. Então, por isso que ele vai ter que fazer uma engenharia aí, mas ele é um cara, já provou que é um cara mais do que competente para fazer isso, né? A gente já tem PayPal, Tesla e SpaceX, né, que são empresas que já dão bastante lucro. Acho que ele está na mão correta para fazer isso. É isso aí. Vamos então para os destaques desta quarta-feira? Viralizou. Conta pra gente. Vamos lá, Fernando. Primeiro, uma má notícia para quem gosta de gravar as ligações telefônicas em aparelhos Android, né? Os aplicativos que gravam ligações, né, vão ser removidos da Play Store, né? Ou seja, a partir de 11 de maio agora, né? O Google alterou uma série de restrições, ou fez uma série de restrições dos APIs que gravam a ligação e restringiu bastante essa situação. Então, agora, aplicativos de gravação de ligação apenas que vão funcionar são apenas aqueles que são nativos, aqueles que vêm junto do aparelho, seja Samsung, seja
uma Motorola, ou seja, o que vem na gravação, no aplicativo de telefone. Aplicativos externos que você consegue instalar já não tinham funcionado, muitos já tinham deixado de funcionar, e os que ainda estavam funcionando vão parar de funcionar a partir de 11 de maio. Então, foi um aviso do Google em relação a isso. Teve um grande protesto, porque isso é de forma uma ingerência grande do Google sobre a liberdade dos usuários, mas aparentemente vai acontecer dessa forma, né? Outra questão também em relação a aplicativos é que aplicativos desatualizados vão ser removidos tanto da loja da Apple quanto da loja do Google. Todos os dois fabricantes já avisaram seus desenvolvedores que aplicativos que tinham mais do que 30 dias, no caso da Apple, mais do que 30 dias sem atualização, os desenvolvedores já receberam um e-mail avisando que, se não tiver uma atualização para os sistemas mais novos, esses aplicativos vão ser removidos das lojas. E o Google também fez um anúncio parecido com esse, falando exatamente que os aplicativos tinham que ser atualizados. O Google deu um prazo um pouco maior, a partir de 1º de novembro desse ano, né? Ou seja, os aplicativos têm que ser atualizados, a Apple um pouco antes disso, mas, ou seja, de qualquer forma, o resultado final é aplicativos desatualizados ou mais antigos que não sofreram atualização vão ser removidos das lojas de aplicativos, né, tanto da Apple quanto do Android, para isso. E por último, notícia que me chamou a atenção, que deve ter alguma repercussão aqui no Brasil também, é que a União Europeia decidiu que companhias de tecnologia terão que explicar os seus algoritmos. Acabamos de falar disso aqui, né, com o Twitter e o Elon Musk falando que vai ter transparência no algoritmo das publicações. Então, agora a União Europeia fez uma nova legislação que exige que as companhias de tecnologia vão ter que explicar os seus algoritmos, de como eles selecionam as notícias, para poderem operar nesses locais. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar, porque isso tem um impacto no mundo todo, né, nessa questão. O que é muito bom, a gente precisa saber como é que as notícias chegam até a gente. Por que aquela notícia apareceu na minha timeline? Né? Ou seja, qual foi os indícios avaliados pelo algoritmo que me deram, que me mostraram aquela notícia. Então, isso é uma questão da transparência também para o usuário, né, do que ele está fazendo. É isso. Gilberto, te agradeço pela participação. Até a próxima sexta. Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes. Até sexta-feira com mais tecnologia.